Prezados alunos, iniciaremos o tópico Funções Inorgânicas. A química é a ciência que estuda a matéria, já conversamos sobre isso. E ela classifica todas as substâncias que existem no planeta Terra, como no universo, em duas grandes classes, nas substâncias orgânicas e nas substâncias inorgânicas. E o foco do nosso estudo será as substâncias inorgânicas, que são divididas em 4 classes principais. Essas classes também são chamadas de funções, que são ácido, base, sais e óxidos, sendo que existem algumas outras funções menos comuns. A divisão das substâncias químicas nessas duas grandes classes, orgânica e inorgânica, se deu a um momento histórico em que a ciência viveu, onde que as substâncias orgânicas foram aquelas descobertas a partir de um ser vivo, e as substâncias inorgânicas a partir da matéria inanimada, como o ar, o solo e os oceanos. Entretanto, essa divisão histórica, ela caiu por terra quando os compostos orgânicos começaram a ser sintetizados em laboratório. Hoje, a gente classifica as substâncias orgânicas como aquelas em que sua química está baseada no átomo de carbono, aonde o carbono forma ligações principalmente com átomos de hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, para formar aí a grande biodiversidade da vida que a gente encontra no nosso planeta. Existe, porém, algumas exceções em que o carbono está presente em determinadas substâncias e essas substâncias não são classificadas como substâncias orgânicas. Essas exceções são o dióxido de carbono, o CO2, que é encontrado na nossa atmosfera e é uma substância inorgânica, assim como os ânions, carbonatos e cianetos, que estão presentes em ácidos e em sais, também são classificados como inorgânicos. Os carbetos e também as formas alotrópicas de carbono, como o carvão, diamante e o grafite. E uma das formas primordiais que os químicos tiveram para classificar as substâncias inorgânica e inorgânica era o modo como elas interagiam com água, no momento em que elas eram dissolvidas em um sistema aquoso. Aí pode-se perceber que as substâncias inorgânicas sempre produziam o que chamamos de soluções eletrolíticas. Essas soluções são aquelas que produzem corrente elétrica. Isso é possível porque as substâncias inorgânicas geram carga no meio aquoso através de 2 processos, da dissociação iônica ou da ionização. E nós vamos entender um pouco melhor cada um desses 2 processos. A dissociação iônica, ela acontece quando um composto iônico, ou seja, um composto que forma ligação iônica, é dissolvido em água. Esses compostos iônicos, eles são formados por um cátion e por um ânion, ou seja, um elemento que perdeu elétrons e um elemento que ganhou elétrons. Quando eles são colocados em água, ocorre esse processo que chamamos de dissociação iônica, aonde que as moléculas de água, elas envolvem o cátion e o ânion já presente no sólido, dissolvendo no sistema aquoso. Então percebam que a água é uma molécula polar, ela tem um momento de polo positivo nos átomos de hidrogênio e ela tem uma carga parcial negativa nos átomos de oxigênio. Com isso, a carga parcial negativa do oxigênio abraçam ou solvatam os cátions das substâncias iônicas, enquanto que a parte da água que possui uma carga parcial positiva abraçam ou solvatam os ânions já presentes na estrutura do composto, ocorrendo então a sua dissolução. E isto faz com que eu tenha cátions e ânions presentes nessa solução. E ao passar uma corrente elétrica por ela, essa corrente elétrica se propaga pela solução,
produzindo o que chamamos de solução eletrolítica. Aqui nós temos um exemplo de um composto orgânico, que é a sacarose. Observem só a sua fórmula. É uma substância formada por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. É o famoso açúcar que conhecemos na nossa casa. O açúcar, ele também se dissolve em água. Vocês já fizeram isso várias vezes em casa. Entretanto, essas substâncias moleculares, normalmente, elas não produzem uma solução eletrolítica. Ou se produzem, elas têm que sofrer o processo de ionização. A sacarose, ela não produz uma solução eletrolítica, porque o processo de dissolução dela não vai levar à geração de cargas no meio, nem de cátions, nem de ânions. A mesma coisa acontece também com uma outra substância conhecida nossa, que é o etanol ou álcool etílico, que também é uma substância orgânica, o C2H5OH. Essas substâncias, elas não sofrem dissociação e nem ionização. Portanto, elas não geram carga no sistema aquoso e não permite a passagem de corrente elétrica por ela, gerando soluções não eletrolíticas. Mas aí vocês podem me perguntar, todo composto covalente não vai gerar carga no sistema aquoso? Não é bem assim. Alguns compostos covalentes têm uma ligação covalente altamente polarizada, ou seja, os átomos que formam aquela ligação covalente possuem uma grande diferença de eletronegatividade, não suficiente para que o elétron seja transferido de um átomo para o outro, como acontece na ligação iônica. Mas eu tenho uma ligação covalente que é polar, aonde eu tenho uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Esses compostos, quando são colocados em solução aquosa, sofrem no processo de ionização. Então, eles formam um íon na solução aquosa. Já que a água também é uma substância polar, com polos parciais positivos e negativos, ao formar esses íons, a água estabiliza esses íons pelo mesmo processo que ocorre lá na dissociação iônica, abraçando os cátions e os ânions formados, ou melhor termo, solvatando os cátions e os ânions formados. Observe então o meu exemplo da molécula de HCl. O cloro é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, mas a ligação entre eles, ainda assim, é uma ligação covalente. Mas ao serem colocados, o gás HCl, ao ser colocado em água, sofre esse processo de ionização. O hidrogênio acaba perdendo o seu elétron para o cloro, formando aí o cátion H+, e o ânion Cl-, que é então estabilizado pelo processo de solvatação das moléculas de água. Portanto, mesmo o HCl sendo um composto covalente, em solução aquosa, ele vai produzir uma solução eletrolítica, capaz aí de conduzir corrente elétrica. Resumindo, uma solução iônica é sempre eletrolítica, porque vai conter íons e conduz eletricidade. Uma solução molecular, normalmente, ela é não eletrolítica, porque ela não vai conter íons e não vai conduzir a eletricidade. Mas a gente tem alguns compostos que são covalentes e que são eletrólitos, porque sofrem um processo de ionização, que são substâncias que, quando dissolvidas em água, vão produzir corrente elétrica. As substâncias inorgânicas normalmente produzem soluções iônicas ou eletrolíticas, ou elas são substâncias covalentes, mas que em solução aquosa tornam-se eletrólitos. Relembrando as 4 primeiras funções inorgânicas que nós já vimos, ácidos, bases, sais e óxidos, nós podemos então distribuí-los nessas 2
grandes categorias. Os sais e as bases e os óxidos podem formar soluções iônicas e eletrolíticas. Por quê? Porque todos os sais são formados por cátions iônicos através de uma ligação iônica. Então eles sempre vão sofrer o processo de dissociação iônica. A maioria das bases também são formadas por ligações iônicas e alguns óxidos são formados por ligações iônicas, portanto, produzindo aí soluções eletrolíticas. Já os ácidos, normalmente, eles são substâncias moleculares, mas que ao serem colocados em água, tornam-se eletrólitos através do processo de ionização. Algumas bases também possuem ligação covalente, mas ao serem colocados em água, também produzem eletrólitos, assim como os óxidos.